depois destes momentos em que a tecnologia não nos quis ajudar, finalmente já estamos no ar e queremos também agradecer aos irmãos a vossa paciência e também queremos agradecer a todos os irmãos e amigos e companheiros que nos acompanham. Vamos ficar de pé e realmente neste momento adorar a Deus e abrir o nosso coração para Deus e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Então juntos, oremos a Deus. Querido Pai Celestial, ó Senhor, aqui estamos nesta manhã, Senhor, com um propósito e um desejo de louvar o Teu nome, bendizer a Tua pessoa e, Senhor, também abrir o nosso coração para aquilo que Tu tens para cada um de nós nesta manhã. Obrigado por os irmãos que têm chegado, por aqueles que nos estão a acompanhar, ó Deus, Tu melhor do que ninguém conheces cada coração, cada necessidade e pedimos-te, Senhor, agora que Tu intervenhas com a Tua presença na vida de cada um, Senhor, e também lembramos dos nossos queridos irmãos Luís, Leonor, João e Teresinha que não podem estar connosco, ó Senhor, continua a tocar nas suas vidas, abençoa os seus corpos, ó Senhor, para que eles possam também sentir a Tua presença, Senhor, e que eles possam sentir que estamos orando e intercedendo por eles, ó Senhor. Oramos também pela continuidade neste culto, ó Senhor, que tudo o que vai aqui ser realizado possa ser de bênção para cada um de nós e também para a honra do Teu nome, ó Senhor, e por isso entregamos este culto nas Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te pedimos e agradecemos, e todos juntos podemos dizer amém, amém, amém. Então, continuemos na presença de Deus, irmãos, amém? Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. Este coro que vamos cantar diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, amém? Aleluia. E estamos na casa do Senhor para o louvar, para engrandecer e exaltar o seu nome, amém? Então vamos louvá-lo, aleluia. Santo és tu, Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I will extol the Lord. His praise will always be on my lips. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I will extol the Lord. His praise will always be on my lips. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name forever. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. E juntos exaltemos, e juntos exaltemos o seu nome.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Digno o Senhor de toda a glória, toda a honra e louvor, amém. Aleluia. Oh poderoso Deus, viemos diante da tua presença para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Pai Santo, Senhor. Viemos ante ti, Senhor, para te adorar-te, para exaltar-te, meu Rei. Viemos ante ti, Senhor, a tributar-te toda a glória, meu Deus. Viemos ante ti, Senhor, para adorar-te, para exaltar-te, meu Rei. Viemos ante ti, Senhor, a tributar-te toda a glória, meu Deus. Melhor é tua presença do que a vida, é um deleite contemplar tua formosura. Está rodeado da tua santidade e amor, tua presença é o melhor. Melhor é tua presença do que a vida, é um deleite contemplar tua formosura. Está rodeado da tua santidade e amor, tua presença é o melhor. We come before you, Jesus. We come before your presence, Lord, to adore you, to exalt you, my King. We come before your presence, Lord, to render all the glory. Much better than life is your presence. It's a delight to behold your beauty, to be surrounded by your love and holiness. Lord, your presence is the best. Much better. Much better than life is your presence. It's a delight to behold your beauty, to be surrounded by your love and holiness. Lord, your presence is the best. Melhor é tua presença. Melhor é tua presença do que a vida, é um deleite contemplar tua formosura. Está rodeado da tua santidade e amor, tua presença é o melhor. Tua presença é o melhor. Tua presença é o melhor.
Grandioso és tu, meu Deus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Queremos te adorar em cada momento, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Vir à tua casa para te adorar, para te honrar. Aleluia. Só tu és Deus, só tu és Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, graças. Quero te adorar, Senhor. Quero te exaltar, Senhor. Quero te honrar, Senhor, com minha vida. Quero te louvar, Senhor, quero te cantar, Senhor, quero te honrar, Senhor, com minha vida. Te entregarei o meu ser, a minha vida e meu querer. Faz hoje em mim, ó Senhor, a tua vontade. A ti, Jesus, servirei. Tu és meu Salvador e Rei. Graça e amor encontrei na tua verdade. Lord, I want to worship you. Lord, I want to lift you up, honor you in all my days, with all my life. Lord, I want to praise your name. Lord, I want to sing your praise, honor you in all my days, with all my life. Lord, take my life, take my soul. I want to live for you alone. Mold me to live according to your way. Jesus, is you I will serve. You are my King, my Savior, Lord. Your grace and love I have found in your truth. Te entregarei o meu ser, a minha vida e meu querer. Faz hoje em mim, ó Senhor, a tua vontade. A ti, Jesus, servirei. Tu és meu Salvador e Rei. Graça e amor encontrei na tua verdade.
graça e amor encontrei na tua verdade. Graça e amor encontrei na tua verdade. Aleluia, Senhor. Oh, só tu, meu Deus, mereces louvor, Senhor. Aleluia. E nós te queremos adorar, queremos, Senhor, bendizer o teu nome, Senhor. Queremos declarar que só tu és Deus, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Continua ministrando, Senhor, tocando, Senhor, fortalecendo o teu povo, Senhor, levantando, Pai Santo. Oh, Senhor, aleluia, estamos nas tuas mãos, Senhor. Faz de nós de acordo com a tua vontade, Pai Santo. Senhor, vem agora abençoar o teu servo, Senhor, ungí-lo com poder e graça, Senhor, e que ele possa transmitir a palavra que tu tens colocado, Senhor, no seu coração. Senhor, aleluia, que possa ser de benefício para nós, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa o teu povo, Senhor, desde já te agradecemos e pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor, amém, aleluia. Nós, amados, vamos receber o certo Senhor, Pastor João, com a palavra, amém? Amém. É bom estar na presença de Deus. Amém. E saber que queremos fazer a vontade de Deus e saber que Deus está conosco. Amém. Meus irmãos, eu gostaria hoje de concluir os pensamentos que nós iniciamos no domingo passado acerca do orvalho divino, e nós vimos ali que Deus, a sua pessoa, ele disse a Israel, lembram-se lá o que é que ele disse? Eu serei para Israel como o orvalho. E nós vimos vários aspectos relacionados com o orvalho e aquilo que Deus pode significar para as nossas vidas e a influência que Deus tem na nossa vida, da mesma forma que o orvalho tem influência nas plantas e para o seu rejuvenescimento, que é o que nós mais em cada dia necessitamos, é de renovar as nossas forças e realmente que Deus nos ajude, amém? E eu prometi, e vou cumprir aquilo que prometi, de hoje partilhar convosco sobre alguns impedimentos, não é, que impedem a ação do orvalho. Vamos pensar nisso e porque essas situações elas podem ser aplicadas ao campo espiritual e nós podemos perceber assim também o que é que na nossa vida pode surgir e que possa impedir a bênção e a ação de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque nós sabemos que Deus tem um plano para nós, Deus quer abençoar, mas também vamos ver que podemos nós próprios é que estar a impedir que Deus... Eu estou aqui a perder o som aqui, irmãos, eu estou a perder o som. Eu queria que vocês percebessem mais acerca desta realidade, que o que é que Deus tem para nós, e sabemos que sim, mas também nós próprios podemos, de certa forma, estar a impedir que Deus possa derramar a sua bênção sobre nós. É importante nós percebermos isso, porque as razões porque Deus não pode abençoar nós não é por impossibilidade dele, não é porque ele não possa ou porque ele não tem essa capacidade, não. Nós próprios é que podemos ser os atores no sentido de impedir que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amém? Irmãos, lá em Isaías, e o primeiro versículo que nós queremos também partilhar convosco, é em Isaías, no capítulo 59, no verso 1 e 2, veja aquilo que Deus diz ali acerca da pessoa de Deus. E diz, eis que a mão do Senhor não está aqui, encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado para não poder ouvir, não é? Deus não tem impedimentos para nos abençoar, mas o que é que ele diz lá no versículo 2? Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o impedimento muitas vezes
está em nós. Nós é que impedimos que Deus abençoe a nossa vida. Ainda em Isaías, no capítulo 43 e verso 13, o que é que diz lá? Diz, ainda antes que houvesse dia, diz Deus, eu sou. E e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E agora repare como é que termina o versículo. Operando eu, quem impedirá? Não é? Ninguém pode impedir a ação de Deus nas nossas vidas, a não ser nós próprios. Está certo? É que às vezes as pessoas pensam que Deus, como é amor, que Deus é bênção, que está sempre a derramar, não, e Deus está disposto. Mas nós, muitas vezes, é que impedimos que as bênçãos de Deus caiam sobre as nossas vidas. Amém? Em Jeremias, no capítulo 23 e no verso 29, olha o que é que diz ali a palavra de Deus. O que é que o Espírito de Deus diz para nós acerca de Deus? Diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a panha? Irmãos, assim sendo, se a palavra de Deus é fogo, é calor, e ela tem esse poder, ela pode abençoar a nossa vida, amém? Irmãos, porquê? Porque muitas vezes nós é que impedimos que o calor, a força, a ação de Deus possa vir sobre a nossa vida, não é? Lembram-se daquele exemplo daqueles dois jovens, daquelas duas pessoas, melhor dizendo, que iam a caminho de Emaús, depois da grande decepção deles terem visto Jesus serem preso, volta atrás, eles pensavam que tinha tudo terminado ali, e lá em Lucas, no capítulo 24 e verso 32, vocês sabem que durante esse capítulo vemos que Jesus apareceu lá, falou com eles, e olha o que é que diz o verso 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando quê? Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Não ardia, não ficamos tão emocionados, vinhamos tão tristes e ficamos tão bem dispostos, tão alegres. Porquê? Porque eles nem sabiam que era Jesus, só mais tarde é que souberam. Porquê? Porque Ele falava connosco e a palavra de Deus fez raiar em nós. Irmãos, e é muitas vezes isso que nós precisamos, é deixar que a palavra de Deus flua na nossa vida para podermos realmente ter esta força diante de Deus. E a palavra de Deus, ela como é aquele orvalho, é como aquele orvalho que cai, a presença de Deus caindo sobre as nossas vidas, irmãos, é alguma coisa importante para cada um de nós. Mas é importante nós criarmos, como eu disse, condições para que o orvalho de Deus, para que Deus se manifeste em nossa vida, não é? Irmãos, não criar impedimentos no nosso relacionamento com Deus é importante nós refletirmos nisso, porque como já vimos, não é Deus. Deus quer abençoar, Deus não tem impossibilidades, não é? Nós é que podemos criar essas impossibilidades, não é? Mas antes de vermos alguma coisa, deixe-me dizer, levar a vocês um exemplo prático para nós depois encaminharmos nessa coisa. Os irmãos, todos nós, a maioria de nós temos aqueles relevados tão bonitos nas nossas casas à frente, aqueles relevados tão bonitos. Mas se nós taparmos a relva, o que é que vai acontecer daqui a algum tempo? A relva vai ficar seca, amarela, não é? Vai ficar sem a vitalidade ou aquela verdura, não é? Porquê? Porque nós, o que é que fizemos? Tapamos o orvalho, tapamos o orvalho, que aquela umidade caia na relva. E se nós vemos isso, na prática é a mesma coisa. Nós também espiritualmente podemos criar telhados, podemos criar coberturas à nossa vida para impedir que Deus possa abençoar a cada um de nós, certo? E é neste contexto que eu queria hoje partilhar convosco sobre pelo menos são três pelo menos aspectos importantes que na prática nós vamos ver que o orvalho é impedido, mas isto também pode ser transportado para as nossas vidas espiritual, não é? Mas antes, irmãos, para termos aqui uma nota, para percebermos bem, é que o orvalho é resultado de quê? De um choque entre o calor e o frio.
O resultado é o resultado disso. Portanto, nós temos que entender o seguinte, que quando o orvalho, o que é o orvalho? É aquele vapor do ar que se forma, que se condensa, e quando ele desce e encontra uma outra temperatura mais fria, então é o choque do quente com o frio é que cria o orvalho. Se o céu estiver impedido, ou se pelas nuvens, ou por outras circunstâncias, o sol não aquece a atmosfera, nós não vamos ter orvalho. E nós precisamos também entender isto, e é isso que nós vamos transportar para a nossa vida espiritual, para percebermos isso, que nós precisamos que na nossa vida não haja impedimentos, não haja telhados, não haja, por exemplo, nuvens, não haja outras coisas que possam impedir que a manifestação de Deus venha sobre nós. Amém? Então, vamos então à realidade. Eu tenho aqui para partilhar convosco pelo menos 3 condições que impedem o orvalho literalmente. Que é a tempestade, é as nuvens e é a poluição. São 3 pontos importantes que impedem. E vamos ver isto caso a caso para você perceber. Tempestade. O que é o tempestade? A tempestade é aquele fenómeno meteorológico, não é? Que vem sobre nós, resultado de quê? Chuva, vento, granizo, não é? aqueles trovões e tal. Tudo isso é uma tempestade. Irmãos, e essa tempestade vai impedir que haja orvalho. Porque o orvalho, ele manifesta-se quando há paz, silêncio, quando o sol, ou quando o céu está limpo. De outra forma, quando há nuvens, trovoadas, relâmpagos, não há orvalho. Então vamos agora transportar para o campo espiritual. Então o que é que significa uma tempestade na nossa vida? Irmãos, a tempestade, não é? Como eu disse a vocês, é alguma coisa que é ruidosa, não é? Que agita, que faz agitação. E se nós formos ver no campo espiritual, por exemplo, o Salmo 133, o que é que diz lá o Salmo 133, sabem? Oh, quão bom, quão suave é, que os irmãos vivam em... E o verso 3, o que é que diz lá? Olha o que é que diz o verso 3. É como o quê? O orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção. Não é? Porque ali, e a aplicação ali é a união. A união, ele diz a união, a paz, a tranquilidade. Onde existe isto, o que é que Deus diz lá? É ali que Deus ordena a bênção. Então uma vida que não tem paz, que não tem tranquilidade, não é? Uma vida que está agitada, perturbada, e muitas vezes pelo pecado, pela desobediência, o que é que acontece? Deus não pode agitar nessa vida, certo? Deus não pode abençoar uma vida que está em pecado, que está em perturbação, que está revoltada, que está com esta agitação, com esta tempestade na sua vida, com estes relâmpagos, não é? Deus não pode abençoar. O que é que Deus espera? Que haja na nossa vida o quê? Paz, humildade, não é? União. É esta serenidade onde Deus diz que vai. Ela diz, é como o orvalho lá do Orvão, que desce. E é quando há paz, há tranquilidade, há união, é quando Deus abençoa as nossas vidas, não é, amém? Olha, irmãos, porquê? Porque Deus não tolera o pecado, correto? Deus não tolera. Deus não tolera, e quando a vida de um ser humano, não estou a dizer a nossa, todos nós, quando há alguma coisa que é pecaminoso, que perturba a Deus, que se afasta de Deus, o que é que dissemos em Isaías? As vossas iniquidades, os vossos pecados afastam Deus, então Deus não pode manifestar-se na vida daqueles que não têm paz, amor, tranquilidade nas suas vidas. O Salmo 5, 4 e 5, olha o que é que diz lá. Salmo 5, 4 e 5. Porque tu não és um Deus que tenha prazer em quê? Na iniquidade. Nem contigo habitará o mal. E olha o que é que diz lá. Os loucos, e vocês sabem que estes loucos, o Espírito de Deus não se está a referir àquelas pessoas que têm uma doença mental, não é? Mas o que é que ele está-se a referir? Àqueles que têm um comportamento fora do normal.
não é? Os loucos, aqueles que estão fora daquilo que é normal, do bom senso, aquelas pessoas que têm uma vida fora daquilo que é normal, o que é que diz lá? Não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Aqueles que não vivem em paz, em tranquilidade, em amor, em fraternidade, Deus não pode abençoar, porque diz que Deus não pactua com a maldade. Irmãos, então vamos a alguns exemplos para nós percebermos esta realidade. O que é que eu quero dizer? Quando há tempestade, quando há desobediência, quando há pecado, quando há maldade na vida de uma pessoa, o que é que a gente sabe? Sabe que Deus, o Espírito de Deus, não se manifesta. Por exemplo, há um exemplo que vocês conhecem, nem valia. Podemos ler o livro de a história de Saul. Saul começou muito bem, depois afastou-se de Deus, de tal forma que em certa ocasião, repara o que é que diz lá, 1 de Samuel 28, 6. 6, olha, irmão Wesley, salte para o verso 6, porque os irmãos, para entendermos melhor. No verso 6, ele tinha uma guerra a enfrentar, não é? O Saul tinha uma guerra com os filisteus, e o que é que diz o verso 6? E Saul perguntou o quê? Ao Senhor. Porém, Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Saul tinha uma guerra, tinha um conflito e queria saber qual era a orientação de Deus, qual era a direção de Deus. E orou, buscou a Deus, mas Deus não lhe respondeu. Porquê? Porque ele tinha uma vida de desobediência. Ele estava em desobediência a Deus. Ele estava em pecado diante de Deus. Então Deus não lhe respondeu. E todos nós sabemos o que é que ele fez. Em vez de se humilhar, em vez de se arrepender, pior ainda. Foi ainda desculpem a expressão, se afundou mais. Que foi buscar uma adivinha para saber, e o fim dele nós sabemos qual foi. Foi o fim, foi a morte. Não é? Então o que é que vemos aqui? Que quando há pecado na vida de uma pessoa, essa pessoa não pode estar à espera que Deus derrame a sua bênção e a sua proteção sobre ele. Amém? O orvalho de Deus, a pessoa de Deus, não se pode manifestar em alguém que, como Saul, que está em pecado. Querem ver um outro exemplo? E nós bem conhecemos muito bem este exemplo. O próprio Jesus. Jesus no Getsemane orou ao Pai para que o Pai o libertasse daquela angústia. Mas o Pai não lhe respondeu. O Pai não lhe fez a vontade. Tanto que depois lá na cruz, em Mateus 27, 46, nós bem conhecemos aquele texto, o próprio Senhor Jesus manifesta o silêncio do Pai. Que ele diz, Deus meu, porque me desamparastes. Deus, porquê? Porquê que tu não me respondes? Porquê tu não estás comigo? Irmãos, e porquê que Deus não respondeu a Jesus? Não é porque Jesus tinha pecado. Não é porque Jesus estava em desobediência. Não. Porquê? Porque Jesus tinha os meus e os teus pecados sobre ele. E Deus não se manifestou ali naquele momento. Eu creio, e os irmãos também de certeza que estão comigo, a dor que existiu no Pai, em Deus Pai de não poder responder. Porquê? Porque o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Não é porque Jesus merecia o castigo de Deus, mas era tu e eu que merecíamos esse castigo, mas Jesus disse, não, eu tomo conta, eu assumo isso, e então ele teve que ser punido pelo Pai para que tu e eu pudéssemos ser salvos. Amém? Então, irmãos, que isto nos ajude a entender. O que é que nós estamos a perceber? Que o impedimento do orvalho é precisamente o quê? É o pecado. É a desobediência a Deus. E a Saul é um exemplo crasso. E Jesus também. Por mais que nós custe-nos a entender, era isso. Deus Pai tinha que se mostrar indiferente ao clamor de Jesus, porque Jesus estava com o pecado da humanidade sobre ele. Amém? Assim sendo, o que é que nós aprendemos, irmão? Que uma vida que está em tempestade espiritual nunca pode esperar que Deus derrame a sua bênção sobre ele. Amém? Também podemos até, podemos falar, por exemplo, na falta do amor, não é? A pessoa o que é que tem? Falta de amor, tem ódio, tem raiva, tem uma tempestade no seu coração quando não tem amor. Sim ou não? E então e essa pessoa que não tem amor, que não tem carinho pelos outros, está à espera de quê? Não pode. Porquê? Porque Deus não se manifesta quando há
tempestade espiritual na vida das pessoas. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. Eu vou avançar para um segundo impedimento que também evita que haja orvalho, que é as nuvens. As nuvens são também um impedimento ao surgimento do orvalho. Porquê? Porque as nuvens durante o dia impedem o aquecimento da atmosfera. E quando a atmosfera não recebe o calor, à noite também não há orvalho. Porquê? Porque as nuvens impediram o aquecimento da atmosfera. Também no mesmo sentido, nós irmãos, temos que entender que há situações, há comportamentos na nossa vida que são uma figura das nuvens. E repara uma coisa para você entender bem, é que poderá haver uma igualdade, uma parecência entre tempestade e nuvem, mas quer dizer, elas na prática não são, mas o resultado é o mesmo. Porque enquanto há uma tempestade, todo o céu está afetado. Nas nuvens não. Nas nuvens é de vez em quando. Né? O sol de vez em quando é que desaparece. Depois vem o sol, depois não vem, depois vem, depois não vem. Não é? E a atmosfera não consegue aquecer. Porquê? Porque as nuvens não deixam. Também na nossa vida, também há nuvens. E o que é que significa essas nuvens? Significa aqueles momentos em que o crente perde um pouco o seu calor espiritual. Porque nós sabemos que há crentes que muitas vezes estão num fervor grande e depois passa um tempo que parece que desaparecem, depois torna a vir. E o que é isto? São nuvens. Não é uma situação constante, como a tempestade, que está ali sempre, desde manhã à noite, o céu fechado, trovoada, chuva, vento. Não, são nuvens. Há momentos em que o crente está fervoroso, está animado, mas de vez em quando quer. Então, irmãos, muito cuidado. Porquê? Porque é nesses momentos que a Deus não pode intervir na sua vida. Para entendermos melhor, eu tenho aqui 2 ou 3 exemplos para mostrar para vocês. O primeiro que eu começo a mencionar é Josué. Todos nós temos a consciência de que Josué era um homem dependente de Deus. José teve grandes vitórias. Porquê? Porque ele dependia de Deus. Mas em determinado momento, há um tipo de nuvem, a qual eu posso chamar a autoconfiança, uma nuvem, um momento da vida de Josué, que ele confiou que, como tinha tido grandes vitórias, ele até já era vencedor, e ele fez aquele pacto com os gibeonitas. E sabe o que é que diz a palavra de Deus lá, irmão Wesley? Em Josué 9, verso 14, diz assim: então aqueles homens israelitas, e Josué, tomaram da provisão daqueles homens que estavam a enganá-los. E agora, aqui é que é a frase que eu queria que os irmãos entendessem. E diz: e não pediram conselho ao Senhor. Josué, naquele momento, achou-se autoconfiante e não decidiu consultar a Deus. E nós sabemos o que é que aconteceu. Ele fez um acordo que não era permitido, que a lei não permitia, que Deus tinha dito que não. E então acontece que ele chegou a um momento em que fez esse acordo e depois houve dificuldades. O que é que eu quero dizer aqui? É que em determinado momento houve uma nuvem que veio sobre ele. Josué era um homem de bênção. Josué foi, e depois teve grandes vitórias a seguir. Mas naquele momento foi como uma nuvem que veio sobre ele e ele não recebeu. Ou ele não buscou a Deus dentro do contexto. Ele pôs um impedimento entre ele e Deus não o pôde abençoar. E ele cometeu este erro grave. Amém? 2 exemplos também a seguir igual, que também vos vão ajudar. Sansão. Todos nós temos essa ideia. Sansão, o grande homem de Deus, o escolhido de Deus, o homem que teve grandes vitórias. Mas num certo momento houve uma nuvem que veio sobre a sua vida, não é? Ao qual eu denominei como a paixão proibida. Veio aquela nuvem, uma nuvem de paixão proibida, que ele apaixonou-se por Dalila quando não podia. E isso o que é que deu? Querem ver? Olha lá, Juízes 16:20, irmão Wesley, 16:20. Disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão,
E despertou Sansão do seu sonho e disse, olha o que é que ele disse: sairei ainda esta vez como de antes e me livrarei. Porque era a confiança dele. Mas agora o que é que diz a seguir? Mas ele não sabia que quê? Que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia que naquele momento ele já tinha uma nuvem sobre a sua vida. E Deus não pode atuar sobre a sua vida. Porquê? Porque ele tinha uma nuvem. Reparem, os irmãos estão a entender o que eu quero chamar a atenção de tempestade e nuvem, não é? Ele não tinha uma tempestade, realmente, que isso causou-lhe uma tempestade. Mas houve momentos que ele teve um céu limpo, uma maravilha, uma bênção de Deus. Deus foi com ele. Mas naquele momento ele tinha uma nuvem sobre a sua vida. A paixão proibida. Momentos antes desta paixão, ele teve outra nuvem. Que foi a nuvem da desobediência. Quando os seus pais disseram, tu não cases com essa mulher. Mas ele foi teimoso. Ele disse, é esta mesmo que eu quero. Vão lá buscar, vão fazer. E o que é que aconteceu? Teve uma série de complicações logo a seguir. Mais uma nuvem. Estão a entender? Ele foi um homem de Deus, um abençoado. Ele teve vitórias. Deus foi com ele. Deus disse que ele era um homem ungido. Mas em momentos ele deixou que uma nuvem entrasse na sua vida. Há um versículo que eu queria ler. Eu não sei se o irmão Wesley sim tem possibilidade de colocar. O 1 de Reis 17:1. 1 de Reis 17:1. Olha o que é que nós lemos ali acerca de Israel e o que é que diz. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Olha o que é que disse Elias a Acabe. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que ora, repara o que é que ele diz já. Nestes quê? Anos, não vai haver o quê? Nem orvalho, nem chuva haverá. E vocês sabem porquê, não é? Não vamos ler os textos. Porque Israel estava em pecado. Israel estava a desobedecer a Deus. Israel estava-se a afastar de Deus. Israel tinha colocado Deus de parte. E por isso o profeta veio dizer, olha, por causa do teu desvio, tu tens umas nuvens muito poderosas em cima da vida de todos nós. E por isso Deus diz, não vai haver orvalho. Está nuvens em Israel. Irmãos, que Deus nos ajude. Estão a entender uma coisa? Há nuvens. Mas nós podemos retirar essas nuvens. Porque essas nuvens, elas podem ser retiradas. Segunda de Crónicas, no capítulo 4 e verso 14, está ali a forma de nós podermos retirar as nuvens sobre nós. Repara o que é que diz lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha agora como é que nós podemos retirar as nuvens sobre nós. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, agora cá está. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E agora? Sararei a terra e abençoarei. E descerei com o meu orvalho. Mas para que haja a descida do orvalho, não é? Nós temos que fazer o quê? Nos arrependermos, temos que orar, nos humilhar, buscar a face de Deus. Tudo isto é resultado para que Deus possa abençoar. E ele diz, só depois disso é que eu vou abençoar. Aleluia. Amém? Porque isso é a promessa de Deus. E então nós percebemos que muitas vezes nós somos causadores da falta de bênção de Deus. A falta do orvalho espiritual de Deus, irmãos. Não é? Vem às nossas vidas. Não é? Irmãos, eu vou agora partilhar mais algumas nuvens. Já vimos estas nuvens que eu falei convosco, não é? Por exemplo, a nuvem da paixão proibida, a nuvem da desobediência. Mas há outras nuvens também, outros momentos, e eu disse a você que a nuvem é aquele fenómeno que está temporariamente em ação, depois desaparece. Mas repara outra coisa, por exemplo, também a falta de fé, a falta de coragem, a falta de obediência a Deus, a falta de depender de Deus, a falta de confiar em Deus, também pode ser uma nuvem que impede que Deus possa abençoar. Amém? A falta de perdão também. Porque o coração fica com ódio, fica com rancor, fica com inveja. E Deus não pode atuar em vidas assim. Irmãos, também a falta de amor, já dissemos. Aquele que não ama, diz que Deus não está nele. E portanto a falta de amor também é outra nuvem que existe e que pode impossibilitar a ação de Deus. O orgulho.
A pessoa achar-se que é melhor, que é superior, que está acima dos outros todos. Esse também pode ser um momento de Deus não poder abençoar esta vida, não é? Irmãos, eu tenho ali um versículo, irmão Weja, Provérbios 16:5, por favor. Provérbios 16:5. Olha o que é que diz ali. Diz assim: o Senhor detesta, e sabe o que é detestar, não é? É aborrecer, é rejeitar. O que é que ele diz lá? Os orgulhosos do coração. Sem dúvida serão punidos. Deus não apoia aqueles que são orgulhosos, que acham que são melhores que os outros todos, que estão acima dos outros todos. Não. Já vimos ali há pouco o que é que o Senhor disse. Aquele que se humilha. Nós sabemos aquele homem que foi ao templo orar, estava acima dos outros todos, ele era melhor que todos, ele dava disso, mas ele lá para fora, ele fazia, acontecia, ele estava melhor que os outros todos. E o que é que o Senhor diz? Ele não foi ouvido. Mas porquê? Porque o orgulho. Também os bens materiais. Pessoas que colocam a sua vida nos bens materiais, nas coisas deste mundo. Tudo isto está acima de Deus. A palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus, mas estas pessoas buscam primeiro o seu interesse, a sua vontade, o seu desejo. Irmãos, e Deus não pode abençoar. Porquê? Porque, como diz a vocês, isto são como nuvens. Situações pontuais que aparecem na vida do crente que podem impedir que Deus possa abençoar. Em outros momentos Deus abençoa. Mas cuidado, para que de repente não surja uma nuvem em sua vida, como aconteceu na vida de Sansão, de David, e isso também pode impossibilitar depois a bênção de Deus. Amém? É verdade. Um terceiro impedimento é a poluição. A poluição, irmãos, do ar impede que quando o orvalho caia, possa ser benéfico para as plantas, porque quando o orvalho desce e se a atmosfera está poluída, aquelas partículas também descem com o orvalho e caem sobre as plantas, e essa poluição também é alguma coisa que prejudica e impede que o orvalho seja benéfico sobre as plantas. Não é? E então o que é que isto significa? Significa também o seguinte, que o que é que isto traz à aplicação para nós? Irmãos, é que a poluição fala de uma vida sem santidade. Porque a poluição o quê? É algo que polui. Não é? E o que é que nós, em pecado, o que é que nós somos? Pecadores. Não é? Somos impuros. A palavra de Deus diz que não há comunhão entre o puro e o impuro. Então, se um crente tem uma vida de pecado, se tem uma vida poluída, no sentido de que não tem santidade, porque a santidade é alguma coisa que é a pureza, e é aí o que Deus diz: ninguém verá o Senhor sem santificação, sem pureza. Portanto, Deus não pode também estender a sua mão, abençoar a pessoas que não têm vidas santificadas. Não é? Eu sei que o texto é muito longo, mas, irmão, em Gálatas, no capítulo 5, e verso 19 a 21, tem muitas coisas ali que mostram que são elementos, são comportamentos que poluem a vida do ser humano, não é? que poluem a nossa vida. Veja lá, Gálatas 5, 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas. E são, o que é que pode poluir a nossa vida? O que é que nos pode, tornar pessoas poluídas, impuras diante de Deus? É a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria no verso 20, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, emulações, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias. Verso 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quê? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Este tipo de comportamentos, estas atitudes, são coisas que poluem a vida de um crente. E um crente com este tipo de atitudes, não pode estar puro diante de Deus. Então isto é como aquela poluição. E quando há poluição na atmosfera, o orvalho, quando cai, não pode beneficiar as plantas. E nós com este tipo de comportamentos nas vidas dos humanos, não podem esperar a bênção de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. Pois é, Deus é grande, é poderoso e Deus pode abençoar. O problema é você que está a ter
telhados sobre a sua vida, né? Você está a pôr impedimentos na sua vida e Deus não pode abençoar, amém? Então que Deus nos ajude a compreender estas grandes realidades, porque 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e verso 7, olha o que é que diz ali, diz que Deus não nos chamou para a imundícia, para o pecado, Deus não nos chamou para termos este tipo de comportamento sobre nós, mas chamou-nos para a santificação, para uma vida de santidade, amém, irmãos? Que se nós queremos, não é, ter a bênção de Deus, e lembra-se que Deus diz, eu sou como um orvalho, se nós queremos receber a toque de Deus na nossa vida, então temos que procurar viver vidas em santidade, em pureza de Deus, amém? Irmãos, que Deus nos ajude a compreender. Estas são as três. Antes de eu ir ao terceiro ponto e para terminar, lembram-se, não é? O que é que nós dissemos? Que há três tipos de coisas. É a tempestade, as nuvens e a poluição. São três coisas tão importantes que evitam e que impedem o orvalho literal. E essas coisas também espiritualmente podem também impedir. Não é? O terceiro ponto, para eu terminar, quero dizer aos irmãos o seguinte, que é só a criação viva é que aprecia e beneficia do orvalho. Só a criação viva. O que é que eu quero dizer com isto? Irmão, porque as pedras, o ferro, a madeira, essas coisas não beneficiam do orvalho. E porquê? Porque não são seres vivos. São seres inanimados. Bem entenderam? Já estão a perceber, se calhar, onde é que eu quero chegar, não é? Irmãos, só aquele que tem um novo nascimento, que tem a vida que Jesus dá, que Jesus ainda sou o caminho, a verdade e a vida. Só quando Jesus entra numa vida, só quando Jesus dá a vida à pessoa, é que essa pessoa sente a necessidade de ter a graça e a unção de Deus. Amém, amém. Não é? Porque nós, se vocês olharem para pessoas que são, podem ser muitos vossos amigos, podem ser pessoas muito competentes, podem ser, mas que não têm o poder, não têm Deus, eles não têm necessidade e não sentem necessidade de receber a bênção de Deus. Estão bem na vida deles. Está tudo bem, não tem nada. O que é que ele diz? Eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. Pois não precisa. Eu nem acredito em Deus, eu não preciso de Deus. Pois não, sabem porquê? Porque eles são seres inanimados. Não são seres vivos. No sentido espiritual, claro, não é? Porquê? Porque Jesus não habita na sua vida. E quando Jesus habita na nossa vida, nós somos o quê? Seres vivos. Mas uma planta, uma flor, né? A relva, os arbustos, esses beneficiam e desejam que o orvalho caia sobre eles. E é isso que nós também desejamos. Nós que somos filhos de Deus, nós que sentimos a presença de Deus na nossa vida, aqueles que Jesus habita na sua vida, nós desejamos em cada dia mais e mais a sua ação, o seu toque, a sua presença nas nossas vidas. Amém? Porquê, irmãos? Porquê? Porque nós somos seres vivos. Não é? Irmãos, então, todo aquele que tem o Espírito de Deus, esse é aquele que deseja e ambiciona ter o toque de Deus nas suas vidas. Amém? Irmãos, deixem-me dar aqui um toque final. Quer dizer que seres vivos, irmãos, são aqueles seres que nascem, não é? Crescem e depois morrem. E nós também somos assim. Nós nascemos, vamos crescer e um dia não vamos morrer, mas fisicamente, mas espiritualmente a gente nunca morre porque continua, mas vamos continuar na presença de Deus. Porquê? Porque somos seres vivos. Então, se nós somos seres vivos, o que é que nós desejamos neste momento? Que a bênção de Deus continue em cada dia da nossa vida a cair sobre nós. Então, o que é que nós temos que desejar? Ser seres vivos. Senhor, não deixe. Por isso é que Davi dizia: Senhor, não me abandones, Senhor, não é? E Moisés, o que é que dizia Moisés? Moisés dizia alguma coisa muito importante, que é praticamente isso que eu, no final, já lá vamos. Jesus, o que é que Moisés dizia a Deus? Ó Senhor, se tu não fores comigo, não me faças subir daqui. Irmãos, era isso que nós precisamos dizer a Deus. A Deus, se tu não fores, se tu em cada dia da nossa vida, tu não me renovares, não me faças subir daqui. Amém? Irmãos, então que Deus nos ajude. Eu vou concluir e algumas notas finais que eu queria lembrar aos irmãos. E eu penso que vocês, como eu, e pelos anos de experiência cristã que nós temos uma conclusão muito importante a declarar, todos nós, penso eu, não é? É que nós precisamos de em cada dia ser renovados.
orvalho. Nós temos a consciência de que em cada dia precisamos do orvalho de Deus. Precisamos do toque de Deus. Precisamos da unção de Deus na nossa vida. Para quê? Para nos avivar. Para nos rejuvenescer. Irmãos, aqueles que estão à nossa volta precisam de olhar para nós e vermos sempre com aquele aspecto jovem. Juvenil, sempre alegre, sempre feliz, sempre com força, sempre com ânimo, sempre com vontade de viver. Porquê? Porque o nosso Jesus, todos os dias, o nosso Deus, todos os dias, nos renova. É o que diz o Senhor, que eles confiam no Senhor, o Senhor os renova em cada dia. Amém? Então, irmãos, que Deus nos ajude a ter esse desejo, mas como eu disse a vocês, perante tudo isto, e nós dissemos que Deus não impede, Deus não tem impossibilidades para nos abençoar, nós próprios é que podemos pôr o quê? Os telhados. Podemos permitir que a tempestade venha à nossa vida, podemos permitir que as nuvens possam vir temporariamente à nossa vida e podemos também permitir que a poluição, o pecado, coisas que podem nos tornar impuros diante de Deus, possam vir às nossas vidas e isso impede que Deus se manifeste. Não é porque Deus não queira, é porque nós não permitimos que Deus desça sobre nós. Por isso, o meu impedimento é, irmãos, não coloques nuvens na tua vida, amém? Evita, não deixes que os impedimentos possam vir. E o texto final que eu queria ler aos irmãos é o último versículo, irmão Wesley, está ali em Mateus 23, 37 e 38, para você ver como é você e eu que podemos impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. Olha o que é que diz ali. Jesus dizia, olha o que é que Jesus dizia quando olhou e viu Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. E agora, olha aqui, agora é que vamos fazer. Quantas vezes o quê? Quis eu. Deus quis. Jesus quis fazer um milagre na vida deles. Jesus quis. Deus queria derramar o quê? O orvalho sobre eles, não é? E ele diz, eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas. E agora? E tu não quiseste. Eu quis. Mas tu não quiseste. Então o que é que isto mostra, irmãos? Deus quer. O problema é se nós queremos. Se nós queremos. Não é? Por isso eu disse há pouco e repito aquilo que eu disse há pouco. Moisés disse, Senhor, se tu não fores comigo, não me faças subir. E é isso que nós devemos dizer. Senhor, por favor, não afastes de mim o teu orvalho em cada dia da nossa vida. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe. Amém? E que possamos sentir a necessidade, não é? Do orvalho de Deus e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Não é? Porque você não se esqueça daquilo que Jesus disse. Estarei convosco todos os dias, até à consumação. E ele disse, eu vou para o Pai, mas o que é que ele vai deixar? O Espírito Santo. É o Consolador que estará sempre convosco. Portanto, nós temos uma força muito grande interior que nos ajuda a viver com o céu limpo. Quando há o céu limpo, irmão, quando há o céu limpo, o orvalho cai. O problema é quando o céu não está limpo. Tem nuvens, então a temperatura não aquece e não há orvalho. Mas nós queremos que o fogo de Deus, a palavra de Deus, possa realmente descer na nossa vida e aquecer a nossa vida. Amém? Fiquemos de pé. Querido Pai Celestial, ó Senhor, muito obrigado pelas tuas palavras neste dia, ó Senhor. Obrigado pelo teu alerta, ó Senhor. E Deus, eu peço que tu nos ajudes em cada dia da nossa vida, Senhor, sim, a que nós possamos estar com vidas limpas, puras diante de ti, para que tu possas abençoar as nossas vidas. Senhor, derrama a tua graça sobre nós, derrama o teu orvalho sobre nós. Senhor, dá-nos nova vida, renova a nossa vida. Quantas vezes temos cantado, mas não apenas com cântico, mas queremos, Senhor, se renova a minha vida, restaura a minha vida, Senhor, para que eu em cada dia possa sentir a tua presença na minha vida. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a retirar toda e qualquer nuvem que possa querer parar sobre as nossas vidas e impedindo que tu nos abençoes. Despede o teu povo em paz e que esta semana seja uma semana de bênção, Senhor, uma semana de céu limpo em nossa
nossa vida, em que o céu, o orvalho de Deus possa cair sobre as nossas vidas e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Irmãos, que Deus ricamente os abençoe e até domingo, se Deus quiser. E mais uma vez eu lembro, já estamos num novo mês, então o nosso culto vai começar 10 minutos antes, não é? Quando for aí por volta das 11h20, nós queremos estar aqui para ter o nosso culto de comunhão e depois às 11h30 cá estaremos para continuar no nosso culto. Amém? Deus abençoe então, até domingo, se Deus quiser.